Olá, muito boa noite. Estamos de volta. Quinta-feira, dia 1º do 9. Setembro pode vir que nós estamos preparados. Agosto foi um bom mês e nós estamos prontos para setembro. Olha aí, grandes amigos. Fábio, clientão especial, querido. Tudo bem, Fabião? Seja bem-vindo. Cater Engenharia, muito boa noite, seja bem-vindo. Vânia Louça, nossa amiga orçamentista companheira. Hoje um dia especial, dia de conversa com a prata da casa. Ah, garoto, essa eu tirei do fundo agora, hein? Essa fazia tempo que não escutava. Daí, Lourão, beleza? Beleza pura. Como é que você tá? Firme? Sempre firme e rígido. Tamo aí, live de número 35, rapaz. 35. Fala, Fabião. Pessoal que está chegando agora, muito boa noite. Estamos aí na missão, né? Quem não tem acompanhado aí as quintas-feiras às 19h30, nós fazemos a abertura da caixa preta da construção civil, a abertura da caixa preta do nosso negócio. Trazemos aqui temas importantes, relevantes, atuais sobre, né, a nossa empresa, a nossa profissão, as nossas obras, mercado da construção diversos civil. assuntos, né? Mas todos eles voltados a uma empresa, né? Tudo que a gente faz dentro da empresa. Exatamente. Quem está chegando aí, eu, se fosse você, pegava, metia o dedinho no aviãozinho, porque é o seguinte, hoje nós vamos falar com a prata da casa, o Alcides, o garoto revelação, cria do Lauro. Filhote do Ele Nail. vai contar aí como que é o dia a dia, os bastidores da obra, né? Muita coisa é feita, né? Além de colocar um bom piso, de colocar um bom porcelanato, né? E aí, hoje o Alcides vai estar comentando. Vamos trazer ele para dentro já, Laurão? Vamos. Vamos? Sem perda de tempo, porque tempo é dinheiro e a gente não pode perder tempo. Olha lá, ó. Grande Alcides. Tá com saudades do Tata, Pia? Ficou longe hoje? Óbvio, sumiu a semana toda. Então? Fala, Alcides, boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Você tá São Pauleando, é? Tô. Para as bandas de cá. É isso aí, bacana. Seja muito bem-vindo, é uma honra, um prazer ter você conosco aqui. Não é, como é que fala? Não é encenação, não é nada. A gente aqui, né, agradece o tempo de cada um que tem contribuído com esse projeto que a gente tem feito às quintas-feiras. Eu tenho certeza que você vai acrescentar demais hoje para a galera que está acompanhando a gente aí. Seja muito bem-vindo, seu Cides. Obrigado, Nelson. Obrigado do convite também. Então é o seguinte, aqui a gente só tem um momento para fazer venda, para fazer o jabá, e esse momento é agora. Você trate de fazer o teu pitch de venda caprichadinho. Não, mas é isso aí, sou engenheiro civil, formado em 2013, trabalho com obra comercial desde 2014, na RCL estou desde 2018, com o Lauro e com o Nailson, sempre nessa área, parte do planejamento de obra, tanto internamente quanto indo para o canteiro. Cada vez mais a gente vai se aperfeiçoando na questão do Lean Construction, no Less Planner. A gente tem muitos caminhos a avançar ainda, mas o que a gente olhando para trás, com o que a gente entrega hoje, a gente já avançou bastante. Então é isso daí. Show de bola. Muito bom, filhotinho. Vamos bater uma bola aqui que é o seguinte. Como que eram nossas obras sem isso? Então, quando era de banco, aquela correria, a gente não... Vamos relembrar. A gente não tinha o Less Planner, né? A gente sempre teve nossas reuniões, nossas
forma de planejamento. Lembra a primeira vez que você chegou, vamos fazer um negócio diferente, foi nas Casas Bahia, lá do Jockey. Foi naquela obra? Foi, aquela que estava um caos, cliente, cobrança e muitas equipes, a gente tendo que falar com o shopping, liberação de todo mundo. Nesse momento você veio com a ideia do Last Planner. Uhum. Foi também o primeiro contato meu. Eu lembrei, a gente naquele onde estava, lembrei, fazendo a reunião, a gente tem uma foto dessa reunião. Sim. Verdade. Foi a primeira vez que a gente usou o termo, que a gente conversou sobre, que a gente reuniu a equipe, fez a reunião semanal. Uhum. A gente não tinha nenhum molde ainda, o que falar, planilha. A intenção era colocar todo mundo frente a frente para resolver a obra. Daí o tempo foi aperfeiçoando, mas lá foi a primeira vez que a gente... E a gente lá, naquela época, a gente já teve essa sequência de fazer daí toda semana, assim? Já... Foi naquela obra. Depois a gente tentou um pouco no banco e daí naquele processo de agilidade de banco e ser cada um numa cidade, teve banco em Manaus, tudo. Daí a gente deu uma segurada. Uma segurada. Um pouco as obras de saúde e a gente voltou forte de novo com o Last Planner. Entendi. Eu não Agora, lembraria. vamos lá. A gente fala, não sei como que tá o pessoal que está nos acompanhando aí, tem engenheiro, tem arquiteto, tem gente da área aí, né? Tem gente que talvez não conheça aí do que a gente está falando. Fala um pouquinho o que é a reunião de Last Planner. Tá. A reunião de Last Planner, ela visa o médio e o curto prazo. O que a gente aplica é o curto prazo. Como a nossa obra já é curta, o médio a gente entende que a gente já inicia a obra com o nosso médio prazo já tá? Então, principalmente a obra que a gente tem de 2 meses, 3 meses, esse nosso médio prazo a gente já parte para a obra com ele inteiro planejado. Então, a gente vai para a reunião de Last Planner pensando nos próximos 7 dias, que são o nosso curto prazo. Tá? Então, essa reunião final, ela visa os 7 dias, identifica causas e problemas que podem acontecer dentro dessa uma semana e daí coloca todos os envolvidos, né? Todos os stakeholders que tem. Então, coloca cliente, coloca os terceiros que o cliente contrata. Então, às vezes, a TI é contratada pelo cliente, a gente tem facilities do cliente que participa, daí coloca todos os nossos envolvidos também, equipe de instalação de elétrica, gás. Nessa reunião, daí a gente identifica todas as incertezas para eliminar, restrições, o que cada um tem que fazer para que as coisas aconteçam nessa semana, se precisa de material para essa semana. Então, aí é uma reunião mesmo em que todo mundo coloca aquilo, mas eu pensei, em que momento que vocês vão fazer isso? Quando que vocês vão fazer aquilo? Então, de um assunto acaba virando um bate-papo e um entendimento entre todos o que vai acontecer. Uhum. É uma reunião para achar problema. Exato. Como diz, né? Eliminar a incerteza. Tem. Achar e evitar também, né? E mesmo não, é só uma parede, o cliente não sabia que ela ia sair, o cara de TI nem imaginava que ele ia ter que tirar aquele ponto dali e passar para outro lugar. Então, às vezes, um assunto que é só uma parede, ela envolve todos. Envolve TI, envolve cara de hidráulico, de elétrico, envolve o cliente que ele precisava daquela parede ali, ou ele achava que precisava daquela parede ali. Então, que às vezes é mínimo, se torna uma discussão super válida, né? E que pode implicar, às vezes, até numa paralisação de um planejamento. E é nessas reuniões, né, Alcides, que às vezes, um exemplo igual a esse que você está falando de uma parede, ela pode ter uma consequência muito drástica para o fluxo do cliente, né? Então, todas essas observações feitas nesta reunião é de suma importância por causa desses travamentos e tudo.
Pessoal, boa noite a todos que estão chegando aqui, ó. Hoje estamos com a, como que é? A prata da casa. É o filhotinho aqui, ó. Esse piá é feroz. E a gente está falando sobre as nossas reuniões, a metodologia que a gente implantou em todas as obras que nós temos. Chova, faça sol, sempre tem a reunião semanal das nossas obras. E aí a gente está falando um pouquinho sobre ela. E ela veio de uma filosofia, na verdade, lá desde a época da Toyota, de toda essa filosofia Lean que a Toyota tem. Houve uma pessoa brilhante que transformou toda esta filosofia do Lean Construction, né, para a construção civil. E aí a gente tem adotado esta filosofia dentro da construtora. E não tem regra, não existe, eu vou achar na internet. Não existe. Como é uma filosofia, é um conceito, é uma forma de fazer. E todo dia a gente vai aprimorando, né, Alcides? Começamos de uma forma, o Alcides lembrou bem legal ali de uma obra que a gente começou, que foi na Casa Bahia, dentro do Shopping Jockey, aqui em Curitiba. E aí, desde então, a gente não parou mais de fazer esta reunião e tem trazido um efeito muito satisfatório a todos, né, que estão ali dentro. Fala, dona Zélia, quanto tempo? Boa noite. A Zélia, boa noite, gente bonita. Show de bola. Bem, Alcides, fala um pouquinho para nós sobre a reunião, porque acho que para o público entender aqui como que funciona, porque não é... A gente só conduz a reunião, né? Mas a reunião é feita pelas pessoas ali. Então, como estão na reunião todos envolvidos, né? Geralmente, o que a gente pede, né? O gerenciador da obra, tem vezes que é o próprio cliente que vai estar na obra, tem vezes que é um gerenciador, tem vezes que é o cliente do cliente, muitas vezes. Então, tem que ter alguém responsável ali. Tem a nossa equipe, que daí entra eu, o Lauro, o diretor, eu, o supervisor, o gestor da obra. E daí entra mestre, daí o encarregado de cada disciplina, encarregado de elétrica, encarregado de hidráulica, encarregado de ar-condicionado. A gente inicia a reunião com algumas restrições que a gente viu na reunião passada. Certo? Então, na reunião passada, a gente teve alguns assuntos, e daqueles assuntos surgiram algumas restrições, algumas coisas que causavam algum impacto na obra, ou incerteza, que cada um teria que fazer a máquina funcionar. Então, por exemplo, o gerenciador, no momento da reunião, ele não conseguiu decidir sobre um acabamento. Então, ele sai da reunião, ele tem até a próxima semana para resolver sobre qual acabamento vai usar, se isso vai gerar um aditivo, se esse item vai ser excluído da obra, enfim. Ele vai ter um momento para ter decisão com outra pessoa. Na próxima semana, a gente chega e pergunta, esse assunto que a gente conversou semana passada, foi resolvido? Foi resolvido. O que aconteceu? Então, a gente discrimina o que aconteceu, pronto, assunto resolvido. Ou não foi resolvido. Então, a gente mantém a restrição, coloca o que aconteceu durante aquela semana, para sempre ir acompanhando, para não ter assuntos perdidos. Porque muitas vezes vira um assunto de momento, que depois você volta naquele assunto, a pessoa esquece de perguntar. Então, a intenção é isso, a gente procura assuntos para que as pessoas resolvam e para que na próxima reunião a gente possa buscar esses assuntos e essas resoluções. Né? Então, a maior intenção é discussão também, né? Teve muitas vezes que chegar, o cliente não sabia o que queria, o Lauro queria branco, eu queria amarelo, o mestre queria azul, e na verdade era para ser qualquer cor. Então, gera uma discussão, gera um envolvimento de todo mundo. Às vezes uma coisa que na nossa cabeça, num orçamento, era uma coisa super, hiper, mega dimensionada, ou pensada, ou elaborada, e o cliente não, eu só queria uma parede branca que me resolve. Então, é uma intenção da reunião. Ou não. Ou a gente estava pensando na parede branca e o cliente não, ele queria uma parede inteira pintada. Então, também é interessante, porque gera essa interação e entendimento deles para a gente e da gente para eles. Pessoal, e olha só,
a gente está na live 35. Trouxemos N assuntos diversos aqui, voltados à engenharia, à contabilidade, jurídico. Mas o que acontece? A gente sempre recai ao mesmo assunto, alinhamento da comunicação. E nessas reuniões, né, Alcides, cada reunião, cada forma de... cada pergunta, e isso é legal, né? Quanto melhor a pergunta, melhor a gente extrai a resposta das pessoas, né? E a gente vem alinhando a comunicação, para deixar a comunicação da obra muito assertiva. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Perfeito. Né? O que eu vejo a gente tem muitas atividades, né, dentro de um processo executivo desde o começo dele até o fim, mas se a gente for relacionar atividades, eu não sei se já chegamos a pensar nisso, porque Não, dá mais de 600. Muito mais, porque abrir um grupo no WhatsApp é uma atividade, o cadastrar uma nota é uma outra atividade, o fazer um pedido é uma outra atividade, o receber o material, conferir é outra, e assim vai. Eu acho que se de itens que a gente viu que insumos, eles são em torno de 1.400 a 1.600 insumos em uma obra. 1.400 insumos que precisam ir para o lugar certo, no tempo certo e com a combinação correta, porque não adianta colocar um antes do outro, porque é esse que é o grande desafio, né? De não perder produtividade, pelo contrário, ganhar produtividade e ser aqueles que vão fazer a engrenagem realmente, né, se retroalimentar. A partir do momento que a engrenagem se retroalimenta, você coloca um pouco de esforço para girar algo muito maior. E essa que acho que é a grande sacada aí desse contexto todo. O cliente tem o anseio dele, tem os momentos dele, tem a expectativa dele, tem o fluxo dele. Importante vocês comentarem aqui que as nossas obras são 80% com o cliente dentro. Uma coisa é a gente falar que tem um cliente que ele está fora do local da obra e a gente faz a obra, ele participa da reunião. Outra coisa é ele estar em operação e nós estarmos fazendo isso com a operação dele em movimento, né? Exato. A integração aumenta mais ainda, né? E ó, a cliente já falou aqui, ó, é super funcional. Estabelece o controle dos fluxos de trabalho, controla os possíveis riscos, as reuniões de vocês sempre muito assertivas. Gratidão sempre pelo carinho, dona Josiane. Muito obrigado. Hoje eu falo no comentário, tava com saudade já. É que não tem como dar like no comentário aqui. Isso aqui é legal, deixa eu dar a introdução. A gente em várias reuniões de Last Planner, né? A Jo como gerenciadora e eu como construtora, muitas vezes não, Jo, não posso fazer. Ela não pode fazer. A gente se olhava assim dela, não vou olhar pro neto. Então gera uma... Pessoal, e essas reuniões é assim, ó, essas reuniões elas são muito legais porque ela envolve um nível de maturidade. Porque nessas reuniões o pau tora, quebra, fecha o tempo. Mas depois isso tudo é organizado e isso é para o processo, não tem a ver com as pessoas. E quando a gente termina a reunião, é como se nada tivesse acontecido. Tem um amigo nosso que ele já fez live aqui com a gente também, que é o Branco. Ele trabalhou um tempo na Alemanha e ele falava, cara, o troço era louco, eu achava que eles iam se matar tudo, iam cair no braço. E depois saíram para tomar cerveja, eu não entendi aquilo. E hoje as nossas reuniões são assim. Muitas vezes dá uma acelerada nos ânimos ali, né? Vamos aqui, ô Josias, capaz, né, firma? As reuniões, elas dão uma acelerada boa. E aí, o que acontece? Ninguém tá ali para achar caças bruxas e achar culpado, longe disso. O grande objetivo mesmo é que a gente resolva muitos problemas. E o que acontece? Imagine que a gente iniciou uma obra, o cliente em produção.
E geralmente as nossas obras são obras da saúde. É higiene, é limpeza, organização. O cliente não pode perder o fluxo dele, porque a operação dele tem que estar andando, porque senão ele para de faturar. Isso é um problema gigante. Então, desde a concepção do planejamento de tudo isso aqui, ele já é importante visando as reuniões, né? As reuniões, elas são fundamentadas em cima de um planejamento, de um fluxo feito ali pelo cliente. Então, a gente não chega na reunião lá e fala, putz, agora vamos aprender. Não tem como. Tem que levar algo já meio mastigado, meio pronto. Então, como fale, Alcides, como que funciona a primeira reunião? Para o pessoal entender. Aonde que a gente faz a reunião? Como que é feito? Como não entendi a pergunta? Como que é feita a primeira reunião? A primeira a gente já chega, te apresenta o nosso. De primeira a gente faz um faseamento da obra, né? Na nossa ideia de escopo, na nossa ideia de cronograma, de tempo de obra, então a gente faz um faseamento. Esse é o primeiro. Chega e apresenta para o cliente. Pessoal, então, desse faseamento que o Alcides está falando, é como se a gente apelidasse os ambientes. A gente apelida as fases, dá um nome lá, fase 1, 2, 3, fase A, B, C e assim por diante. E a partir daquele momento, tanto nós quanto os empreiteiros, gerenciadoras, clientes, todo mundo fala a mesma linguagem. Esse é o ponto, acho que importante, né? Do negócio. E ali, daí a gente já vai entendendo da operação. O cliente já fala, não, esse ambiente eu não posso parar, mas eu preciso disso aqui primeiro. Daí dali começa. Daí como que é a novela de lã, né? Você vai puxando. Porque isso. A gente, aquele ambiente inteiro está disponível. Mas para o cliente, não. Ele sabe que ele precisa daquele cantinho lá para a execução dele, para o funcionamento. E ele precisa de mais outra coisa para substituir aquele pedaço que até então para a gente não seria necessário. Então a gente vem com o primeiro planejamento e sai dali com uma outra visão. Daí a visão da operação do cliente. Então a primeira reunião importante é isso, a gente entender a operação dele. Dali a gente volta e replaneja. É igual eu falei essa semana. A gente tem que planejar e replanejar e planejar e planejar e continuar. Porque cada semana a gente tem um envolvimento, uma situação, e desde a primeira reunião. Então a gente vai entendendo o cliente, vai entendendo a operação dele e replaneja. E aí o detalhe é o seguinte, quando a gente faz isso, e agora um ponto importante aqui, validando a participação do cliente. Quando o cliente está junto, a eficiência dessas reuniões ela é muito grande. Porque numa vontade nossa, às vezes o cliente vai falar, opa, não dá por aqui, mas vamos por aqui então. Falar, beleza, a gente ajusta nossas velas e faz acontecer. E o ponto legal disso, imagine que o cliente tem 20, 30, 100 funcionários atuando, trabalhando, e a gente com a obra em execução. E nesta reunião, o cliente ele já passa todas as informações aos seus colaboradores e é aquela brincadeira que a gente fala que ninguém fica igual mulher traída, né? Todos os funcionários dele, todos os colaboradores dele já sabem o que eles vão enfrentar na semana. Vai ter barulho, vai ter sujeira, vai ter um monte de coisa. Só que eles foram avisados. Então, eu acho que isso tem trazido também um ponto muito legal para o que a gente tem desenvolvido aí. Então, primeiro de tudo, trazer os parabéns. Que a Marissa falou ali. Boa noite, Marissa. Bom, eu estudei com ela. Legal ter entrado. Alinhamento de expectativas é fundamental. Exatamente. Alinhar as expectativas é o carro-chefe. Então, a gente alinha a nossa expectativa com a do cliente. Ninguém sai traído, né? Exatamente. Ninguém sai traído. E outra coisa legal agora, trazendo também para a produção. Porque, bem na verdade, o que acontece? Se a gente for traduzir a reunião de Last Planner, por que tem esse nome, né? Pelos conceitos, de forma fundamental, pela filosofia Lean Construction, seria o último planejador.
Quem são os últimos planejadores? São realmente quem executa aquele processo. Só que as nossas obras são muito rápidas, né? Então, a gente faz um planejamento nosso, e aí isso aqui eu acho que sai uma outra live também, antes disso. Mas fica a dica. Aí, quando a gente faz a reunião, na verdade, pessoal, o que acontece? É o drywall que vai dizer o que ele vai fazer para a próxima semana. É o cara da elétrica que vai falar. E qual é a nossa inteligência, nossa expertise nesse processo? É ficar fazendo questionamentos a eles para ver se não tem nenhum impeditivo. E depois disso falado, não fui nem eu, nem o Alcides, e nem a gerenciadora que ditou ali, você vai fazer todo o drywall. Não, são eles que falam e a gente valida aquele processo para que na próxima semana a gente cobre o que a própria equipe se propôs a fazer. E eu acho que isso tem trazido esse pertencimento a todos do time, trazendo um efeito muito satisfatório, né, Alcides? Exato, dá uma. Estava falando até com a Marina agora há pouco, né? Eu fiz vários itens, né, de Last Planner, dela ainda comentou. O entrosamento entre as disciplinas de terceiro, que é importante, e a proximidade com o campo. Porque muitas vezes, você vê numa obra tradicional, o que acontece? É impresso um cronograma com um monte de linha, um monte de número, e aquilo ali todo mundo tem que seguir. Ninguém nem olha aquilo ali, ninguém vai ver aquelas datas. Isso. Não consegue interpretar, né? Não consegue nem interpretar. Então a gente iniciou com as reuniões para trazer as pessoas juntas, explicando, né? O Lauro, que é ultra mega power em planilhas, veio com as formas. Antigamente era só planilha, né, Alcides? Mas as formas de fazer com que as pessoas enxergassem, fazendo as macros ali, para ver que naquela semana entrava tal equipe, tal equipe. Agora a gente se aperfeiçoou, indo para o Prevision, fazendo as linhas de balanço, conseguindo plotar na obra. É interessante que a pessoa vê ali, consegue identificar. Então, essa proximidade que a pessoa que está no campo, ela conseguir olhar na parede, entender que aquilo é um dia e que aquilo é uma atividade, eu acho que esse já é um ganho. A gente vê... Ela se localizar no processo inteiro, né? Saber, eu faço parte dessa fase aqui. Eu lembro, tinha um momento que vocês precisavam, porque tem fornecedor que ele entra no finalzinho do processo, vamos lá, né? Alguém que vai instalar um marceneiro, um papel de parede, ou marceneiro, ou entrou agora a Maravalhas ali, o pessoal que vai instalar um piso vinílico e tal, eles entram e eles já têm que entrar inserido no plano, né? Eles entram com o negócio em movimento e eles têm que saber o tempo, sim, a forma como eles precisam receber a base para que eles possam fazer um serviço perfeito. Eles já têm que entrar algumas semanas antes até, só participando da reunião e comunicando, né? Pintura ali, ela falou bem, né? Então, se o fornecedor que vai entrar no meio do processo, ele não tem voz para ele dizer como que ele interage para que o trabalho dele fique conforme, né? E se perde muito. Então, isso acho que é um grande ganho que a gente consegue atingir. Certeza. Exato. Legal. Pelo que o Lauro sempre fala do cliente, né? Dentro da obra, um serviço é cliente do outro serviço. Então, o pintor tem que receber do cara do drywall o serviço bem executado, para que ele possa ter um serviço bem executado e apresentável. Então, ali um é cliente do outro. O Lauro ainda brinca da questão da churrascaria e tal. O Kemer fala alguma coisa assim, né? Que tem um garçom, alguém que vai levar um prato na mesa, né? Não tem uma história assim? Tem. Da churrascaria, né? Fala aí, Lauro, da churrascaria. Eu? Porque assim, ó, qual que é o conceito? E a gente traz esse conceito para dentro das obras, tá? E essa fala aqui a gente leva mesmo para dentro para que as pessoas entendam o conceito. Quando a gente vai numa churrascaria, a gente que escolhe o tipo de carne, né, e o ponto da carne, ou é o churrasqueiro que traz o que ele bem entende? Se for uma churrascaria boa.
churrasqueiro olha e fala, ó, esse aí tem cara de quem gosta de asinha de frango, esse eu vou trazer cupim, o outro eu vou trazer uma costela gordurenta. Pronto. Não, né? Faz sentido? O cliente Não faz. escolhe. É o cliente que escolhe. Pronto. E quando a gente faz isso, então, eu quero minha picanha mal passada. Ponto menos. Sou eu que determino o que eu quero receber. E a mesma coisa a gente fala, então, para o time de drywall, para o time de pintura, né? O time de drywall, um dia eu cheguei numa hora e falei, viu, quem que é teu cliente? Ele falou, o senhor. Eu falei, o senhor você vai ver no céu. Não sou eu. O teu cliente é quem vai receber o teu produto. Você termina, você me entrega a parede pronta? Ele falou, não entrego. Eu falei, o que que falta? Ele falou, falta acabamento, falta o revestimento, ou a pintura, e assim por diante. Falei, então, se esta parede de drywall, você já fechou a segunda face, já está todas as infras lá dentro, elétrica e tudo, né? Você vai entregar essa parede a quem? Ah, vou entregar para o pintor. Eu falei, então o pintor é teu cliente, você não tem que falar comigo, você tem que falar com o pintor. É ele que vai receber o teu produto. Então, e se o pintor, e aqui é um ponto importante, se o pintor recebe aquela parede e ele pega uma parede mal executada e ele aceita aquilo, isso é o maior problema, porque quem vai ser cobrado? É o cara do drywall ou o pintor? É o pintor. É o pintor. E ele vai falar depois do serviço mal executado, culpando o cara do drywall. Então, este exercício, ele é semanalmente conversado com as equipes, tentando mostrar esse conceito. Eu acho que isso também tem surtido um efeito, não é na primeira obra nem na segunda, são várias obras e a gente tem a felicidade de trabalhar com pessoas, né, muito próximas e a gente tem trazido um pouco dessa cultura. É isso? Me fiz explicar? É isso aí. É bem isso. Viu? E agora vamos falar assim, a gente está falando das partes positivas, das partes que dão certa, né, daquilo que a gente... Mas quando é difícil fazer uma reunião de Last Planner? Quando ela é travada? Quando que vocês acham que ela não flui assim? Qual que é o calo? Seria alguma coisa Uma coisa importante que percebeu é ter um ambiente para essa reunião. Boa. Né? Pode ser tipo, fazer um lugar aberto, metade das pessoas de pé, outra metade não. Tem que ter um ambiente em que as pessoas se sintam envolvidas. Então, o que a gente sempre procura é ter um ambiente que todos fiquem sentados, que todos possam conversar, porque você sente, se tiver um pé, o outro que fica ali na porta, começa a dispersar e não faz parte. Então, já conversar com o cliente, onde que a gente pode fazer. Então, eu acho que esse é um ponto bem, bem importante. E de primeira, se não tiver um ambiente em que todos consigam, né, conversar e estarem à vontade, já não dá certo. Esse é um ponto importante. Concordo. Né? Tem que ter, já de início, data e horário definido. Para sempre, para até o término da obra. Isso já fica acordado, né, Alcides? Exato, porque cria uma disciplina, né? Então... Fica uma disciplina. A gente coloca na agenda. Se vocês forem olhar a nossa agenda no Google Calendário aqui no Teams nosso, tem lá, reunião Last Planner, tem o número da obra e a reunião do Last Planner. Então, todos os dias ali a gente tem reunião para que isso é uma verdade. E o próprio cliente traz isso como na agenda dele, né? Teve até uma situação que era feriado, acho que em Curitiba, na cidade que a gente do cliente não era, e pra gente já, daí o cliente foi e falou, mas tem a reunião toda quarta, por que essa não aconteceu? Daí faltou Verdade. uma explicação ali que pra gente era claro que era, o cliente como era outra cidade não, então você vê até que o cliente cria a cultura de ir. Então, não pode, se tiver que reprogramar alguma data especial, todos têm que ser comunicados também. Um ponto, respondendo um pouco da pergunta do Nailson. Eu, no meu ponto de vista, quando a reunião ela não é assertiva, começa quando o cliente não está. Porque o cliente é um tomador de... Ele tem o peso da decisão muito forte para cada ação.
E quando o cliente não está, putz, fica... Porque daí você vai passar a informação. Daí na próxima semana, aquela informação não voltou da forma que era, ou não foi transmitida da forma que era. Então, no meu ponto de vista, um ponto importante. Cliente 100% tem que estar na reunião. E outra coisa, Lauro, é porque todo sai com atividades para ser resolvida, inclusive o cliente. Inclusive o cliente precisa tomar decisões e precisa fazer escolhas no meio do caminho ali, né? Enquanto as coisas estão sendo executadas. E muita pendência é para o cliente. E é até engraçado. Gera um relatório de restrição, 70% é para o cliente resolver. Então, já chegaram nessa escala? Sério. Bastante. Porque é ele que vai receber a obra, né? Muitas vezes, se o projeto tem alguma indefinição, o veredito final vai ser da parte dele. Ó, o projeto não prevê um detalhe aqui. Nós temos esse caminho. Nós, como corpo técnico, vamos sempre dar uma solução. Mas quem vai escolher para a solução que nós estamos dando é o cliente. Fechou? Top, não tinha pensado nisso. E o cliente, ele tem esse... Mas é muita coisa para o cliente. Quando que a entrada de ar-condicionado foi contratado, a equipe de marcenaria foi contratada, tal, do cliente. Então, a primeira lista mesmo de restrição, a maioria é para o cliente, porque é muita dúvida e muita coisa que ele tem que contratar, que ele tem que acompanhar. Então, muita coisa a gente faz o gerenciamento, só que a contratação é do cliente. Então, saber se foi contratado, quem foi contratado. A gente precisa do contato dessa pessoa, para que ela saiba a data que vai entrar, porque o cronograma é nosso. A contratação é do cliente, mas o cronograma é nosso, o momento que a pessoa vai entrar, o que a pessoa vai precisar da gente também, muitas vezes. Essa é a equipe de TI, por exemplo. A gente que sabe o momento que eles vão entrar, o que eles vão precisar fazer, porque às vezes são várias entradas separadas e nem o cliente sabe que são várias entradas e que precisa de mudar escopo e tal. Então, a gente gera muita indecisão na primeira reunião. E a maioria mesmo é para o cliente. E outra coisa que dá pau forte, respondendo a tua pergunta, Magro, porque nós temos o nosso time, né? Então, pessoal, geralmente o que acontece? Nós gerenciamos 100% da obra, mas dependendo de algumas contratações nossas, o cliente adquire, ou a TI, por exemplo, a parte de TI vai ser feita pelo cliente, a parte de imobiliário é feita pelo cliente, mas somos nós que gerenciamos. O que acontece? Se nós estamos com o nosso time envolvidos e eles estão, né, embaixo do nosso braço, que a gente sabe que faz parte da nossa contratação, a informação fica conosco. A grande questão é se tiver pessoas que estão também fazendo esse papel, somos nós que gerenciamos, mas eles dependem dessa informação a terceiros. E quando saem da reunião, eles não avançam com essa informação. E isso aí vira o caos forte. Isso aí é um problema grande. Então, é outro problema. O Fábio está perguntando o seguinte, todas as obras aplicam a metodologia, independente do porte, sempre tem boa aderência dos envolvidos? Todas as obras, Fábio, aplicamos a metodologia, sim. Independente do porte, todas as obras elas podem suportar esse processo. Sempre tem boa aderência dos envolvidos? Não. Somente a minha percepção, é um achismo meu, quando o cliente não está, é pior, é problema. Então, igual quando você esteve, cara, você fez toda a diferença. Acredite, porque a gente depende de vocês, entendeu? Então, todas as pessoas têm que ter. A gente já teve mestre de obras, por exemplo, agora, não sei, o Josias está aqui. O Josias, ele entende o processo e valida. E ainda sai nos arranca-rabo nosso, que a gente já falou no início da live aqui. E é top isso, porque nem sempre a gente precisa concordar com todo mundo. E é legal. Mas tem processos e algumas mentalidades de mestre de obra também que falam que é uma perda de tempo. Ele tem a mentalidade de estar no campo só produzindo.
e isso também gera um problema, não tem aderência. Aí você falou um negócio que eu lembro de algumas situações, né, nesse começo lá, das primeiras lá, que era exatamente isso, parar um time para conversar durante 1 hora e meia, que a reunião tem, sei lá, 2 horas, se for muito complexa, né, era considerado uma perda de tempo. Só que o efeito disso aí ficou comprovado, né, que não é perda de tempo. E uma coisa legal que vocês falando agora, eu lembro que em vários momentos vocês comentaram, a obra ela é dividida em várias pequenas obras, então cada grupo tem meta para fazer, são pequenas metas de tempo em tempo, que vai faz uma grande meta, né? Não consegue fazer o que a gente faz no porte que a gente faz de obra. Pô, reformar 2.400 metros em Curitiba, Sim. 1.200, 1.300 metros em Joinville, em prazo curto de tempo, 5 meses. Eu estou com um vizinho fazendo uma obra no meu condomínio ali, e ele saiu da casa, se mudou e tal, e falou que vai ficar quase 1 ano e pouco fora. Eu falei, ué, mas vão demolir a casa e fazer de novo? Não, vamos reformar uns pedaços dela. Eu falei, você tá doido, homem? Né? Não pode ser tão demorado assim. Demorado. O que precisa? Precisa ter entrosamento, precisa ter começo, meio e fim. Tem que pegar o plano grande e dividir em vários planinhos pequenos, e é legal, porque quando o time vai atingindo as pequenas metas e vai conquistando, eles falam, cara, nós já chegamos até aqui, nós não podemos perder. Vamos para cima. Se a gente patinar, tudo que a gente fez aqui descamba e tal. E isso que fica legal, né? E tem muita... Quando acontece isso, né, do tempo ser muito superior, a pessoa se perde na sequência construtiva. Então, se a gente tem essa sequência construtiva bem alinhada, daí a gente não perde o nosso planejamento. A gente tem a sequência construtiva alinhada, o cliente está alinhado, as pessoas estão alinhadas com as datas que entram, as datas que saem, quem que entra depois, logo que terminou, quem entrou. Então, se você tem isso bem alinhado e bem definido, essa sequência, daí é para não ter erro. Isso. E assim, ó, pessoal, o que eu queria desconstruir na cabeça de vocês hoje é o seguinte: sabe aquela coisa que fala assim, no papel vale tudo? Vale tudo, sim. Porque o que acontece? Se você fez o planejamento da obra como um todo, e a gente não olha, depois de feito aquilo, e lógico, a gente já errou muito, mas cada obra a gente vem um nível de assertividade melhor, a gente vem aperfeiçoando isso. E a gente não olha mais para o todo, e a gente vai fatiando semana a semana. Se naquela semana, por isso que tem que agarrar o boi pelo chifre, não pode largar, porque se você perde o prazo de uma semana, aí você comprometeu com a tua obra inteira. Mas se você for olhando por pouquinho em pouquinho, semana a semana, é só aquilo que tem que fazer, no final essa conta fecha. E a gente tem trazido uma assertividade nas nossas obras bastante grande, e satisfação de todos, das pessoas que estão, do cliente, nossa, tua como supervisor, do gestor de obras. Então, eu acho que é uma atividade bem legal aí. Porra, Márcia, estava sentindo falta já, que você não apareceu. Obrigado pela presença. Ó, o Josias. O Josias é legal trabalhar com o Josias, porque o Josias a gente desafia ele, Josias, vai, isso aqui, não tem como, vocês são tudo louco. Cara, pare, você, macaco velho, sabe fazer. Ele vai lá e faz o dobro ainda. O bicho é doido. É muito bom isso aqui. O Anderson falando ali, ó, sou Anderson da Avittec Automação Residencial. Tenho vários problemas com isso, pois os responsáveis não dão suporte sobre os trabalhos dos terceirizados. Anderson, você falou um negócio que nós já ouvimos de prestador de serviço nosso. Falou, cara, se eu pudesse, eu só trabalharia para vocês, porque eu sou produtivo quando eu trabalho para vocês, a engrenagem roda, meu pessoal não fica parado, não tem, sabe, interrupção. Então, isso é legal. O que a gente vê às vezes? Os nossos, por exemplo, contratados da RCS, XYZ. O W é contratado do cliente. Então, a percepção de quem trabalha no método convencional eu não preciso me preocupar com W, eu não preciso interagir com W, eu não preciso saber o que W precisa, porque não é minha contratação. E não é.
não é minha contratação, mas se ele não entrar, parou minha obra. Parou. Uhum. Falou de sequência construtiva. Se não entrar, por exemplo, um cara de TI, eu não fecho forro, não faço pintura, não ponho piso, não faço nada. Então, se eu ficar só com mensalidade, não fui eu que contratei, eu não vou conversar com ele, eu não vou entender o processo dele, eu não vou colocar ele no meu cronograma e nas minhas atividades, aí travou todo o nosso processo também. É pior, né? É E esse pior. exemplo que o Alcides está falando, e aqui é uma questão de mentalidade, pessoal. Mentalidade. A gente já chegou a executar o serviço do terceiro, Já. porque a gente falou, se esse cara roer a corda, quem vai ser prejudicado somos nós. Quanto vai custar essa brincadeira aí? Vamos investir? Vamos. E a gente foi e executou. Porque saiu muito mais barato, entendeu? E nós poderíamos estar aqui muito se justificando, falar, porque aquele não fez, aquele cara faltou, não sei o quê. E quem que ia ser de verdade o prejudicado? Nós. Então, essa postura do time, eu acho que isso aí também é uma coisa que vale bastante a pena, né? A gente tem tido bastante resultado em cima disso, né? Depois que entra, o que eu falo para vocês? Ser filho de olho azul aí, cara, vocês só vão devolver ele com 18 anos na maturidade, quando ele tiver pro mundo. Até lá é de todo mundo esse filho, não tem jeito. Então, tem que fazer acontecer, não adianta. Exatamente. Show, show. Pessoal que está por aí, ó, bastante comentário. Josias falou, Less Planner traz visibilidade das tarefas e envolve todos. A Manu, desculpe. Less Planner traz visibilidade das tarefas e envolve todos frente a frente. Traz um senso de comprometimento muito forte a todos. É bem isso. Verdade. O Less Planner é o plano anterior, é o último plano, né? Você valida... Último planejador. O último planejador. O último planejador. São as pessoas que definem o que será feito, o que será executado. Então, mas daí, por exemplo, as pessoas definiram na última reunião o que seria feito, o que seria executado. Para todo mundo, olha se executou, confere, executou, beleza, 100%, executou 80%, não executou e tal, e daí parte para uma próxima ação, né? Pronto. E aí sempre olhando o futuro e também verificando aquilo do passado que deveria estar pronto. Do passado, pronto. Resumindo, é isso. Então, existem 3 ações sempre, todas as reuniões, tirando a primeira, mas as outras são verificar o que foi passado na semana passada, se foi cumprido a meta da semana. A intenção é já fazer, então... Perdão, pode falar. Dentro disso, você falou, é remover a restrição, né? Removendo as restrições. Aí, nós programamos, então, para a próxima semana. Então, atividade futura. E nisso, a gente já tem, então, a medição do que foi executado e a gente sabe todo o percentual da obra feita. Então, semana a semana, a gente vem acompanhando o percentual. A gente sabia que para aquela semana a gente tinha que andar 4,80%. Opa, andamos 4,81%, 5%, 3%, e aí a gente faz as correções. E aí você toca num ponto importante, Neilson. Qual é o objetivo para que a gente melhore? Porque não é o simples fato de fazer a reunião. A gente precisa criar dentro do nosso processo uma coisa que é muito importante, chamada estabilidade. Se a gente planejou algo, não adianta a gente também querer sair se atropelando e fazer mais do que foi planejado, e nem podemos fazer o menos do que foi planejado. A gente tem que fazer o planejado. O planejado, perfeito. Esse é o conceito, essa é a filosofia, e é para isso que a gente procura todo, né? Então todas as reuniões, o cliente está junto. Opa, qual é o plano B? Porque se aquele plano que a gente pensou não puder, ele tem que vir suprir um percentual para a obra. E esses percentuais que ditam a regra, né? Então, a gente sabia que para a semana futura, vamos fazer drywall em 5% de quantidade de parede. O instalador, quanto você consegue fazer? Eu consigo fazer até lá. Então, isso aqui está dando 5%. Você tem todas as chapas, o F530, parafuso, e a gente faz N perguntas para aquela pessoa.
Pô, mas eu não consigo fazer porque vocês estão com andaime e tal região lá e o rapaz da elétrica não termina. Opa, elétrica, vem aqui. Por que disso? Quando que termina? Quando você faz e tal? E a gente traz, então, compromisso para todos. Quando isso é feito, na semana que vem... Só cortando rapidinho. O Lauro falou interessante, porque às vezes tá o cara de elétrico, o cara de drywall ali, e o de elétrica nem está os dois juntos no mesmo ambiente a semana inteira, e o de elétrica não sabe que ele está travando o cara do drywall, e o cara do drywall está parado. Pronto. Só que falta comunicação entre eles. Daí, numa pergunta dessa do Lauro, por que você não fez a tomada? Ah, porque o cara de drywall não fez a parede. Por que você não fez a parede? Ah, porque eu estou fazendo a parede lá do outro lado. Mas por que você está fazendo do outro lado? Não sei. Então, isso não pode acontecer. Isso que a gente... Então, a gente tem que fazer nesse setor para que a outra pessoa entre para gerar o fluxo. Então, numa indagaçãozinha dessa, você entende um monte de coisa por que não acontecia. Eu lembro que vocês, numa dinâmica lá de fazer o porquê, do porquê, do porquê, do porquê, chegava numa resposta que era um troço assim que, cara, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo e era um cisquinho que estava travando todo um processo super importante. Isso. Uma entrada. Legal. É isso mesmo. Não foi possível. Por quê? Porque um não fez a parede, porque o outro não sei o quê, o outro não sei o quê, e o foco estava em outra coisa. E aquilo gerava um caos. É uma pena que quando a live começa a ficar, né, cara, daquele corpo, daquela consistência, ela tem que se direcionar para acabar. Mas já acabou? Tá, eu tô sem relógio agora. Faltam 7 minutos aí, mais ou menos. A Márcia falou assim, que quem foi que disse que os engenheiros não aplicam as técnicas das forças especiais da Marinha? Isso aí. Tem que ter estratégia. Eu vou falar para vocês. Eu acho que eu já toquei muita obra na minha vida, mas hoje, do jeito que vocês tocam obra, eu não tenho expertise mais de tocar obra. Então, isso é bacana, porque a gente, em alguns momentos aqui, dentro da empresa, o Lauro vive falando que não faria as coisas que eu faço na empresa e eu não faço as que ele faz, as que o Alcides faz. O Alcides aqui, gente, para quem está chegando agora, é nossa prata da casa, é a revelação. O menininho foi contratado, ele fez jogo duro ainda para ser contratado, demorou alguns dias para responder um e-mail meu, né? Ele chegou por uma indicação e tudo, e daí ele está aqui hoje. Já está há quantos anos, Alcides? 4 para 5, entrei em 2018. 4 para 5 anos, né? Fazendo o que precisa ser feito, melhorando, crescendo, agregando, entregando, implantando novos métodos, fazendo da construção civil algo realmente diferente, novo, prazeroso, né? Algo de qualidade, algo acima da média. É isso que eu falo assim, tipo, não é porque vocês estão aqui, porque vocês são do nosso time e tal, mas vocês têm entregue realmente acima da média. Quando vocês começaram a falar do gráfico lá, do não ser nem mais nem menos, eu lembro bem certinho, cara. Eu falei, cara, mas vocês são, o troço fica colado ali, fica andando junto e tal. Não, é para ser assim, tem que ser assim. Qualquer coisa para baixo disso ou para cima disso é remédio colocado a mais. E tudo que é excesso, né, não funciona. Então, cara, eu fico feliz de saber que vocês estão aí, né, nessa pegada aí que tem funcionado, que a gente tem comprovado não só pela nossa ótica que é bom, porque a gente já falou em algum momento aqui na empresa, tudo que a gente fizer que só é bom para nós dentro dos nossos processos, do nosso ego, da nossa vaidade, não serve. Mas já está comprovado, é bom para o cliente, é bom para o prestador de serviço, é bom pro parceiro e tal. Então, show, legal. Eu só agradeço vocês aí, porque, cara, é mais isso, e só mais uma coisa. E isso que a gente faz funciona para tudo, né, Alcides? Uhum. Se for para pensar essas reuniões lá de início, como elas são difíceis, né?
Se for fazer a primeira vez, até gagueja, não sai a reunião. Ela é complexa de fazer. Mas é um treino e vai cada vez melhor. E hoje eu estou aqui na frente das câmeras que vai ficar gravado. O Alcides já faz melhor que eu. Put, então, posso ir pescar, Alcides? Pode. Pronto. Filhote, Deus abençoe fortemente tua vida. Obrigado pela tua entrega, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que daqui amanhã você vai para o Rio de Janeiro. Vamos, né? Você se cuide lá, Piazinho. Tá. E obrigado por tudo aí. Manda um abraço para a Marina, que ela deve estar próxima a você. A todos os nossos times aí de gestores. A Manu, a Isa, ao Leonardo, ao Clécius. Esqueci de alguém? Não. Não. Se eu esquecer, o time foi crescendo, né? Maravilha. Josias, Josiane, obrigado sempre pela participação de vocês aí, por tudo, né, que vocês estão também envolvidos na obra. Show de bola. Gratidão, tá bom? Alcides, muito obrigado, cara. Obrigado pelas informações aí. Acho que esse bate-bola aí foi bem gostoso. Se a gente começasse a falar aqui das nossas obras, a gente ia longe. Aí eu já abro um vinho aqui e ia ser uma churrasqueira. Eu pensei 1 hora, meu Deus, vai falar 1 hora, não vai preencher essa 1 hora e já deu 1 hora. Passa muito rápido, cara. É doido. Pessoal que está aí, ó, nos acompanhando até agora também, nosso muito obrigado. A Márcia falou que acha legal quando fala piazinho. A gente tem os termos aqui, os pitico, o Lauro me chama de magrão. Falei, acho que eu tenho me mantido magrão porque de tanto ele falar eu acreditar nisso, né? Então, que continue falando assim. Alcides, também da minha parte aqui, cara, obrigado, né? Você é um profissional acima da média, a gente tem comprovado isso a cada momento aí. Encara os desafios com a gente, já pegamos algumas madrugadas de estrada, alguns final de semana, algumas noites de planejamento, feriado e tudo, então... Seguido, eu, Nailson. 2 voltar meia-noite. 2 da manhã. Mas e eu tava pensando isso aí esses dias, a gente não faz porque a gente é o Superman, porque não sei o quê, porque a gente gosta, a gente se motiva com isso, a gente é comprometido com o que a gente faz, né? E a pressão não é leve, a pressão é grande, de todas as partes, mas temos conseguido aí suportar ela, temos conseguido fazer o que precisa ser feito. Então, todo mundo que chegou até aqui também, nosso muito obrigado, pessoal. Toda quinta-feira vocês são parceiros. A gente traz um tema novo, um tema atual, um tema relevante, né, para que aquilo que a gente faz nos nossos negócios possa ser feito em outros negócios também. Estamos sempre abertos a conversar, a deliberar. Queremos fazer... como é que é o nome lá quando a gente vai na outra empresa lá? Eu sempre esqueço esse nome, não é? O brainstorm é uma coisa e tem o benchmark. Então, se tem alguém aqui que quer fazer um benchmark conosco aí, quer abrir as portas para a gente ir, ou quer vir, né, fazer um benchmark conosco, tá? Estamos à disposição. Nosso muito obrigado mesmo. Um bom descanso a todos. Quinta-feira que vem, 19h30, tem mais. Vai ser feriado em Curitiba, né? Mas nós vamos estar fazendo a live. Vai ter tema relevante. Maravilha? E, só falta, e joguem o aviãozinho, pessoal, porque só faltam 17. Isso aí. Show de bola. Um abraço, muito obrigado. Fique com Deus. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.